Bom, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Eu sei que é um horário complicado para todos, mas a pauta é importante, diz respeito à continuidade da nossa empresa pública, CE, né? E não só a CE, como também o setor energético brasileiro, né? A soberania nacional. Isso tudo é escopo da nossa frente parlamentar, que é presidida pelo nosso deputado Pompeu de Matos, né? Que teve sua origem com o ex-deputado Vieira da Cunha, aqui, que é nosso presidente de honra agora nessa frente. Eu não vou me alongar, né? Vou passar a palavra para o Carrion, que é o assessor técnico da frente parlamentar, fazer a abertura, né? Mas sem antes deixar de saudar o deputado Pompeu de Matos, que está aqui, né? Nosso presidente da frente, o Vieira da Cunha, né? E o Carrion, que é nosso assessor técnico. Então, vamos dar início aqui, começando pela leitura da pauta. Sim, senhor. Vamos dar início na forma regimental da nossa reunião, a segunda reunião da Frente Parlamentar pela Soberania Energética Nacional. E, então, eu vou, presidente, passar a leitura, né, da nossa pauta, para ficar registrado, e também o registro, nessa nossa segunda reunião, da presença, né, do nosso ex-deputado federal, ex-deputado estadual, também secretário de Estado, e também, regimentalmente, o nosso presidente de honra da Frente Parlamentar, que é o Vieira da Cunha. É o nosso Vieira da Cunha, que todos conhecem também, na condição de ex-presidente da CE, também tem uma história de luta em defesa do setor elétrico, e muito nos orgulha a sua presença. Então, vou ser rápido, inclusive, para o presidente dar início e passar a palavra rapidamente, né, se assim for pode, sim, só fazer um agradecimento aí do nosso presidente Vieira da Cunha, nosso presidente de honra. Bom, vou passar a leitura. O presidente da Frente Parlamentar pela Preservação da Soberania Energética Nacional, mantendo e fortalecendo as concessionárias públicas de energia elétrica, em atendimento à solicitação do sindicato e associações que representam os funcionários do Grupo CE, vem convidar Vossa Senhoria, os associados das suas entidades, para participar da reunião de trabalho da Frente Parlamentar, a ser realizada no dia 9 de dezembro de 2019, segunda-feira, às 11 horas, em primeira chamada, na sede dos Sindicatos de Engenheiro do Estado do Rio Grande do Sul, SENGE, na Avenida Érico Veríssimo, 960, Porto Alegre, com a seguinte pauta. Item 1, Lei da Privatização da CE, Lei Estadual número 15.298, de 2019, de 4 de julho de 2019. Discussão e debate e ações de bloqueio do processo de privatização em curso. Segundo, questionamentos ao Ministério de Minas e Energia, poder concedente, e ANEEL, órgão fiscalizador, sobre o cumprimento das cláusulas dos contratos de concessões de geração, transmissão e distribuição, bem como o resultado das fiscalizações da ANEEL, a cláusula de aumento de capital e providências da gestão e do acionista controlador para honrar os contratos de concessões. Item 3, Leis de Acesso à Informação, Lei Federal 12.527, 2011. Letra A, ações e denúncias junto aos órgãos de controle, exigindo auditorias e inspeções especiais sobre cada etapa do processo de privatização, que se inicia a partir da publicação da Lei 15.298, 2019, de privatização das empresas públicas CEGT e CED do Grupo CE. 4, PL 308, 2015, CRC 3, divulgação do parecer favorável apresentado pelo deputado relator Carlos Zaratini e mobilização para a sua aprovação no Parlamento Nacional. Item 5 da pauta, busca de apoio para a aprovação do PL 436, 2019, proposto pelo deputado Eduardo Loureiro, na Assembleia Legislativa Gaúcha, antigo PL 260, do deputado Ciro Simões, de 2016, alienação das SPEs do Grupo CE. Item 6, movimento de encampação da Enel Goiás, pelo governo de Goiás, CPI da Enel e projeto de lei pela encampação da ANEEL apresentada pelo líder do governo goiano, deputado Bruno Peixoto, MDB, e pelo presidente da Assembleia Legislativa,
de Goiás, Lissauer Vieira, PSB, para que o serviço de distribuição de energia volte a ser realizado pelo Estado. Item 7 da pauta, projeto de decreto legislativo, PDL, número 706, 20 de novembro de 2019, apresentado pelo deputado Elias Vaz, PSB Goiás, que susta o contrato de concessão número 63/2000 da ANEEL para a distribuição de energia elétrica que celebraram a União e a Companhia Energética Goiás-Celg, Enel Goiás. 8. Ação judicial, CRC 2, cobrança da gestão e do acionista controlador do Grupo CE das providências adotadas até então e as próximas ações para êxito e sucesso da judicialização. Item 9. Discussão e debate do Estado do Rio Grande do Sul ao regime de recuperação fiscal, né? Aqui está judicial, desculpe, tem um erro aqui. Lei Federal número 159, 19 de 5 de 2017, diante da proposta da reforma fiscal em elaboração pelo Governo Federal. 10. Decreto Presidencial 10.082, de 5 de 11 de 19, que autoriza a privatização da Eletrobras, e o projeto de lei número 5.877, de 2019, que dispõe sobre a desestatização das centrais elétricas brasileiras Eletrobras. Item 11, Fundação CE, preservação do patrimônio e defesa do interesse dos participantes dos planos de benefício CE-Prev e Plano Único e instituidores Senge, Sintec e FCE. Item 12, assuntos gerais, soberania energética nacional e criação das frentes parlamentares em defesa do setor elétrico. Vou fazer aqui a leitura das entidades que solicitaram a reunião rapidamente, presidente. Senge, Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio Grande do Sul, Sintec, Sindicatos Técnicos do Rio Grande do Sul, Sindaeg, Sindicatos dos Administradores do Estado do Rio Grande do Sul, Senergisul, Sindicatos Eletricitários do Estado do Rio Grande do Sul, Sindiconta, Sindicatos Contadores do Estado do Rio Grande do Sul, Sindecon, Sindicatos Economistas do Rio Grande do Sul, Sindar, Sindicatos Advogados no Rio Grande do Sul, SAERG, Sindicatos Arquitetos do Estado do Rio Grande do Sul, Sindjors, Sindicatos Jornalistas, CIPERG, Sindicatos Psicólogos, SACER, Sindicatos Assistentes Sociais no Estado, Sinditest, Sindicatos Técnicos de Segurança e Trabalho no Rio Grande do Sul, SCPA, Sindicato dos Contabilistas de Porto Alegre, Associação dos Engenheiros das Companhias de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, a União dos Profissionais da CE, a nossa Uniproce, a TCE, a Associação dos Técnicos da CE, a FCE, a Associação dos Funcionários da CE, a APERGS, Associação dos Aposentados e Pensionistas Eletricitários do Rio Grande do Sul. Também temos a Associação dos Funcionários em Defesa das Estatais e do Patrimônio Público, e também a União Eletricitária do Rio Grande do Sul. E também o Sindicato dos Engenheiros de Goiás, Senge Goiás, Federação Nacional dos Urbanitários, FNU, Sindicato dos Trabalhadores e Indústrias Urbanas no Estado de Goiás, vou botar Sindicatos Urbanitários do Distrito Federal, Coletivo Nacional dos Eletricitários, Associação dos Empregados da Eletrobras, Federação Nacional dos Administradores e a Federação Nacional dos Engenheiros. Então, meu presidente de honra, meu presidente da frente, essas são as entidades, né, que vêm no campo da luta aí dos trabalhadores, né, acompanhando todo esse processo de privatização e o risco que está sendo colocado à soberania energética do país, seja com todo o sistema Eletrobras, aqui no Estado com a CE, e vocês vão ter oportunidade de, a cada item dessa pauta, até porque, dado o adiantado da hora, nós combinamos com o nosso presidente, no item de Goiás, né, vai ser protagonizado aqui, ao vivo, a exibição de vídeos para a gente acelerar a pauta. Os deputados gostariam de estar presentes aqui, inclusive, fazendo a defesa de cada item dessa pauta, né? Também o nosso deputado federal, Henrique Fontana, pediu para lhe registrar que ele gostaria de fazer presente. Então, todos aqueles que é o item da pauta que ia ser abordado pelo deputado, nós fizemos questão de fazer um vídeo para ser exposto aqui ao vivo, na audiência, onde tem o pronunciamento de cada parlamentar
que ia abordar o item da pauta. Então, assim, a nossa pauta ela vai ser breve, mas qualificada com esses depoimentos. Então, eu passo a palavra ao nosso presidente. Bem, primeiramente, eu quero agradecer aqui ao Luiz Schreiner, em nome dele, agradecer ao Senge, que sempre disponibiliza generosamente esse espaço para que a gente possa fazer aqui o diálogo, o debate da nossa frente parlamentar. Cumprimentar o Carrion, que tem sido incansável, né, no apoiamento, na parceria, na companhia, né, na adequação das nossas ações em Brasília, enfim, no encaminhamento de todas as questões que diz respeito à nossa frente parlamentar. Muito obrigado. E cumprimentar aqui o Carlos Eduardo Vieira da Cunha. Esse é nome de procurador, mas para nós é o Vieira da Cunha, que daí é nome de deputado. E ele, na verdade, é um pouco de cada um. Ele nunca deixou de ser deputado sem ter deixado de ser procurador de Estado, né? E a gente tem que reconhecer e respeitar. O Vieira da Cunha tem uma trajetória muito linda na política, como vereador em Porto Alegre, como diretor do nosso DMLU lá atrás, gestor bem moço, depois deputado estadual, fomos deputados juntos, né, na Assembleia Legislativa, tive essa honra. Aliás, foi meu liderado, eu era o líder da Assembleia Legislativa e o Vieira meu liderado. Depois eu virei deputado federal e ele continuou aqui e virou presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Depois ele virou presidente do PDT e eu passei a ser seu liderado. Ele como presidente e eu como integrante da sua executiva. Depois ele foi para Brasília e chegou lá e acabou sendo líder do PDT, e eu seu liderado. Veja bem, e com muita honra e com muito orgulho. Não sem antes ele ter sido aqui no Rio Grande do Sul presidente da nossa Companhia Estadual de Energia Elétrica, a nossa CE, honrosamente presidente do governo do Colares. Depois, eu acabei virando novamente presidente do PDT e o Vieira passou a ser meu liderado. Aliás, eu ser o líder dele como presidente do partido. Então, na verdade, nós temos uma trajetória em comum e ele foi nosso candidato a governador, com meu apoio, com meu voto, com meu entusiasmo, nosso líder naquele embate, naquele debate, sempre com transparência, com clareza, com postura, com coerência, e cumprida toda essa etapa política partidária, ele retornou às suas funções jurídicas, como procurador de Estado, concursado, legitimado, respeitado na sua categoria e que tem esse olhar, essa sensibilidade da visão política das coisas do Rio Grande. E ele está aqui não como uma missão política, mas está aqui a nosso pedido para que ele venha, com a sua presença, sinalizar muito claramente a importância que tem esse momento de debate da coisa pública, no sentido sim, do respeito da coisa pública, da valorização da coisa pública, da compreensão do significado de tudo isso, até porque ele é alguém que lutou uma vida inteira nesse tema. Eu não quero absolutamente aqui criar nenhum constrangimento, até porque ele está noutra função, é procurador de Estado, mas, enfim, nós queríamos que ele emprestasse para nós o prestígio dele, da sua trajetória como gestor público, exatamente na área elétrica, na área da CE, especificamente, para que a gente pudesse buscar, no teu exemplo, o ânimo que a gente precisa para continuar nossas lutas. Até porque o nosso tema, doutor Vieira da Cunha, ele é amplo aqui, mas, dentre eles, tem um que ele é inusitado, pois se trata da apreciação de dois projetos, um da minha autoria, lá em Brasília, que é o projeto de lei 308 de 2015, cujo projeto já foi da autoria do Ayrton Langaro Dipp, e que, inclusive, chegou a ser aprovado na Câmara e no Senado, e que acabou sendo vetado, e estabeleceu-se uma comissão paritária para continuar o debate, para avançar, e que resultou nesse outro projeto, então, que eu apresentei, cujo projeto está tramitando na Comissão de Minas e Energia, com parecer favorável do deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, e cujo o momento de debate, na semana passada, suscitou um pedido de retirada de votação do
do governo, que é normal, é do jogo democrático, da tramitação de um projeto. Mas que, enfim, é um projeto importante que lá está e que nós estamos... Ele trata da questão do CRC e que ele é extremamente importante economicamente, contabilmente, no sentido de recuperar as perdas que a CE teve em função do valor das suas tarifas, que estiveram, em determinado tempo, aviltado por conta de decisões do governo federal, e é da sua responsabilidade repor esses valores. O outro projeto é o 435/2019, do Carlos Eduardo, do Eduardo Loureiro, aí não tem Carlos, é 436, desculpe, do Eduardo Loureiro, Eduardo de Baco Loureiro, que trata também de alienação de bens da CE, sem alienar a essência, digamos assim, numa figura simplória, vende-se os anéis e salvam seus dedos, entregam-se os anéis para salvar os dedos, salva a companhia na sua essência e entregam, então, os instrumentos periféricos, os capitais periféricos da companhia, onde ela tem participação. E, por último, a questão da Enel, que é a empresa de energia elétrica de Goiás, que ela foi, na verdade, lá atrás, privatizada, né, e a privatização lá deu errado, né, pelo menos pelo quanto a gente sabe, o próprio governador Caiado, que é alguém que olha muito essa questão da privatização, da liberalidade, do liberalismo, e ele sentiu na pele os maus serviços prestados pela companhia, como é que é o nome da companhia? Enel, a Enel que assumiu. Então, eles querem retomar para o Estado. Inclusive, foi apresentado lá um projeto de decreto legislativo, cujo projeto está tramitando e que susta o contrato de concessão para a Enel e para a distribuição de energia elétrica. Inclusive, esse projeto de decreto legislativo está tramitando lá e está sob os cuidados, eu diria assim, dentre vários deputados, o deputado Bruno Peixoto, do MDB, veja bem, e também do deputado Lissauer Vieira, do PSB, que é o presidente da Assembleia. E, para quem não sabe que é o Lissauer Vieira, eu explicava aqui para o deputado Vieira da Cunha, ele é Vieira também. Então, já começa que é gente boa, mas é o Vieira ainda com a identidade. Ele é meu amigo pessoal, e ele a vida inteira foi do PDT, o pai dele, prefeito de Coronel Bicaco, né, do PDT, primo irmão do doutor Ney Vieira, amigo do Carlos Eduardo Vieira da Cunha, meu amigo, lá de Coronel Bicaco, nos criamos juntos, e ele foi lá para Goiás, virou deputado, aliás, era para estar no PDT, circunstâncias levaram para o outro lado, é muito meu amigo pessoal, e ele tem essa responsabilidade. E está no PSB, está muito próximo de nós, enfim, mas o que é fato é que está no nosso campo, vamos dizer assim, e ele tem a responsabilidade dessa missão lá no estado de Goiás. Então, eu só fiz esse relato para dizer que esse é o debate que está posto. Ou seja, aquilo que querem fazer com a CE aqui, já foi feito lá, como é que é o nome da companhia do Estado? É CELG, né? A CELG. Então, o que foi feito com a CELG lá é o que querem fazer com a CE aqui. E a gente já sabe o que aconteceu lá, que é o que vai acontecer aqui. Daqui uns anos vão ter que tomar um prego bem grande, um prejuízo bem grande, e ter que pegar de volta, encampar e gastar o que não pode para tomar de volta o que era seu. Quase que comprar de volta a CE. Então, errar é humano, permanecer no erro é burrice. A gente está vendo o exemplo do mau exemplo, que não serve de exemplo, que é o que aconteceu com a CELG na mão da Enel, que é o que vai acontecer com a CE na mão de não sei quem aqui. Daqui a pouco o Estado vai ter que chamar de volta, porque não vai ter energia elétrica de maneira adequada, decente, séria e responsável. Então, esse é o debate, eu precisava transmitir isso aqui, para deixar meu abraço ao Vieira da Cunha, e eu queria pedir generosamente, pelo menos, uma palavra do deputado Vieira, por conta do significado que ele tem para todos nós nesse debate. Muito obrigado. Obrigado,
Deputado Pompeu, eu quero agradecer o honroso convite que recebi para estar presente neste ato. Eu já justifiquei antecipadamente ao Schreiner a impossibilidade de permanecer durante todo o tempo, mas não poderia deixar de estar aqui, porque é a primeira vez que eu terei a oportunidade de agradecer a honrosa condição de presidente de honra, né, desta frente parlamentar. E quero cumprimentar o Pompeu por ter dado continuidade ao trabalho que iniciamos quando deputado federal e a toda uma história, né, que temos de luta, junto com várias lideranças que vejo aqui, de defesa, né, do setor elétrico. Como disse o Pompeu, nós temos vários exemplos amargos, inclusive com a própria CE. Eu era deputado na época, no governo Brito, quando se fez aquele esquartejamento da empresa, que nos levou a situações muito difíceis. E, na época, nós ocupamos quantas vezes a tribuna, né, para alertar a população gaúcha e o governo do que viria pela frente. E nós estamos vivendo exatamente aquela história contada. Tanto é assim que depois eu fui autor de uma proposta de emenda à Constituição, que foi aprovada pela grande maioria dos deputados, o quórum de 3/5 alcançado com folga, que estabeleceu na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul que futuras privatizações deveriam ser condicionadas a um plebiscito. Ouça-se o povo gaúcho, se quiserem continuar com essa sandice, com esse entreguismo absurdo. E agora, lastimavelmente, nós tivemos, né, esse dispositivo retirado da nossa Constituição, num retrocesso, mais um retrocesso, e que tudo caminha para aquelas situações que Goiás hoje está vivendo, que outros estados já viveram mundo afora, tá, e se arrependeram. Quer dizer, não são exemplos só caseiros, nós temos exemplos no contexto internacional. O que reafirma a nossa tese de que, em se tratando de um bem essencial, e essencial exatamente a camada mais vulnerável da população, esse é um serviço público que tem que estar sob controle do Estado. Não é possível, né, que nós sigamos assistindo essa dilapidação indecorosa, entreguista do nosso patrimônio. Então, eu estou aqui, né, antes de tudo, na condição de cidadão. Pompeu já disse, eu voltei às minhas atividades como procurador de justiça e como membro do Ministério Público, evidentemente que eu tenho as minhas, digamos, limitações e, inclusive, vedações legais para uma participação maior, mas eu, como cidadão indignado, não posso, tá, deixar de me manifestar com muita clareza, tá, o meu apoio integral à luta dessa frente parlamentar, e quando eu puder ser útil para essa causa, que não é uma causa corporativista ou de lideranças do setor, essa é uma causa do povo gaúcho, né, da maioria do povo gaúcho, que, como eu disse, depende, né, para ter dignidade. Nós falávamos há pouco, energia elétrica é dignidade. Falávamos do programa que nós criamos, o Vila Melhor, lembra, Gerson? No governo Colares, para levar rede de energia para essas camadas mais carentes da população, e é essa gente que precisa e depende da energia elétrica de qualidade e a preço acessível para ter dignidade. Não digo nem qualidade de vida, eu digo dignidade. E é isso que essas pessoas não veem, que pensam no seu lucro, né, pensam no lucro, pensam a cabeça deles é um cifrão. Eles só pensam, né, na questão financeira, mas para o bolso deles. Tá? E é isso que nos indigna, isso que faz com que nós estejamos aqui, como cidadão, emprestando o nosso apoio a essa luta, e principalmente para cumprimentar vocês todos. Vocês não esmoreçam, continuem a luta, porque, se Deus quiser, isso vai passar, não é possível, né, que a gente siga tanto tempo, né, tenebroso, né, com essa, na verdade, é uma ideologia, né, que querem impor à população como se, né, a privatização fosse a receita, fosse
o moderno fosse o positivo, quando a gente sabe, né, que não é assim, né, que a questão da competência ou da incompetência não tem nada a ver com o público e com o privado. Nós administramos a CE com a energia a $37 o megawatt-hora. Quanto é que está hoje, Gerson? Quanto? $100. Nós administramos a CE com $37. Passamos um período, o pão que o diabo amassou. Aliás, eu quero aqui, vejo lideranças dos nossos sindicatos todos, no Senege Sul, enfim, todas as categorias. Na época, fizemos um acordo histórico com os trabalhadores, que abriram mão, inclusive, de parte dos seus vencimentos, para que a CE pudesse atravessar aquele período de crise. Não precisamos vender, não precisamos privatizar, não precisamos entregar. Foi uma aliança da direção de uma empresa comprometida com a preservação do patrimônio público, com trabalhadores que tinham a consciência de dar a sua parcela de contribuição para que a empresa pudesse atravessar aquele momento difícil. Fizemos um acordo coletivo lá no Tribunal Regional do Trabalho e depois aquela verba que foi retida durante um tempo foi corrigida e devolvida quando a empresa recuperou, né, a sua capacidade financeira. De modo que está aí, a história registra como a gente pode superar as crises, né, somando esforços em nome do interesse público. Está provado na história da companhia. E não entregando, porque a entrega, como disse o Pompeu, vai levar a repetir erros do passado, e lembre-se, Leonel Brizola, né, quando encampou a CE. Por que ele encampou a CE? Exatamente porque as empresas norte-americanas não estavam cumprindo o seu dever. O Estado estava sufocado na sua capacidade de desenvolvimento porque não havia investimento aqui e eram os americanos que não faziam. Agora, vamos repetir essa história com os chineses? Não aprendemos com o passado? Vamos repetir tudo que a história já nos ensinou, que não é o caminho? Então, em nome do quê? Em nome dessa ideologia, dessa falsa modernidade que querem nos vender. Então, por isso é muito importante, eu quero mais uma vez cumprimentar, Pompeu, a ti, teus colegas deputados que tocam essa frente parlamentar, ao Schreiner, ao Gerson, todas as lideranças sindicais e associativas que estão aqui. Como eu disse, repito, não esmoreçam, continuem a luta, porque o futuro do nosso Rio Grande depende do sucesso da luta de vocês. Contem sempre comigo. Muito obrigado. Parabéns. Só agradecer, Vieira. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho. Tu fosse protagonista no determinado momento, porque foi quem começou essa frente. E por isso é que tu és o nosso patrão de honra aí, nosso presidente de honra, e merece o reconhecimento. Então, a gente te agradece com carinho. O Schneider tem uma manifestação para te entregar aí um mimo, para te entregar um mimo aqui. Obrigado, senhor. Mas mais que um vinho. Olha aqui, eu vi que tinha uma garrafinha, né? Ele já foi logo no vinho. É dos bons, é gaúcho, Dom Laurindo. Mas tem uma prestação de conta do Senge aí também. 75 anos de história. Muito bem. Obrigado, Vieira da Cunha. Muito obrigado. Se sinta à vontade. Muito obrigado. Nós continuamos aqui com o nosso trabalho e agradecemos ao Vieira, que tem um protagonismo bem importante. Foi quem teve a responsabilidade de puxar à frente lá atrás. Nós estamos aqui dando sequência e dando consequência a essa ação, especialmente agora, eu diria assim, renovada de convicção depois que aconteceu isso lá em Goiás. Não é, Carrion? Eu devolvo a palavra aqui. Saúde, deputado. Vamos chamar o João. Sim, como nós temos... sim, vamos. Tá. Eu quero aqui ainda registrar que eu recebi aqui do deputado Nereu Crispim, não sei se tem algum representante do Nereu Crispim. Esteve aqui conosco, por todo o tempo aqui, e eu quero aqui, então, agradecer ao meu colega Nereu Crispim, que respeitosamente dirigiu aqui a nós uma manifestação, agradecendo no convite,
ele não pôde participar. Esteve conosco aqui o senhor Nicolas Sanches Nunes, que é assessor parlamentar do deputado aqui no Estado. Então, muito obrigado ao deputado, colega deputado, parceiro, né, de luta, Nereu Crispim. Muito obrigado. Deputado, inclusive falamos com o representante do deputado, importante que tenhamos uma conversa ainda essa semana, porque ele é membro titular da Comissão de Minas e Energia e é um voto importante para o nosso projeto de lei do CRC3 e o 308 na Comissão de Minas e Energia. Bom, gostaríamos aqui, que é o item que nós tratamos e sempre nos honra, né, não só com a presença, mas com todo o seu conhecimento, para compor a mesa conosco, o Josué. Né, fazemos aí nos dá sempre uma aula sobre a questão de regime de recuperação fiscal. É bom a gente se atualizar, né, dos últimos movimentos. A gente só sabe pela imprensa, né, que o RRF morreu e que tem um novo aí vindo, que parece dando carência maior. Aí. Então, vamos aproveitar aqui, né, o conhecimento e a presença honrosa do Josué para tratar desse item. Bom, pessoal, dentro da dinâmica, como o nosso presidente já abordou, e nós gostaríamos aqui, e está à disposição já no site do SENG, como o Schirardi também já falou, e o deputado, o parecer do deputado Zaratini. Né? Então, o parecer do deputado Zaratini é algo construído, né, e fundamentado em cima do conhecimento técnico do setor elétrico, das entidades. Foi uma luta muito grande. Se vocês acessarem o site, vocês vão perceber que o parecer, desde 15/7, era pela rejeição do PL. Né? Então, aqui nós, brevemente, depois o Schirardi também fazer uma abordagem, nós queremos, então, deputado... Houve um processo longo de convencimento, de um semestre, né, com reunião da consultoria legislativa, assessores técnicos, demonstrando que o parecer anterior era extremamente frágil do ponto de vista técnico, não teve nada de ideológico, foi uma questão de abordagem técnica, de convencimento, que, olha, um deputado que já tinha publicado uma rejeição, republicar um parecer favorável é muito difícil. Então, inverter uma posição já dada e publicizada, né, estava no site. E houve um convencimento, né, então, inclusive, ele vai ser, deputado, ele é o defensor na Comissão de Minas e Energia do seu próprio parecer. E lá ele vai ser indagado na hora, né, como é que ele rejeitou e agora aprovou. Mas o parecer está à disposição, foi publicado, né, eu acho que faz ali um registro histórico, fundamentação técnica, que é fruto de todos os trabalhadores da CE em apoio ao projeto de lei do deputado Pompeu de Matos. Então, nós gostaríamos de passar nesse item. O deputado Zaratini também, deputado Pompeu, o deputado Zaratini pediu que transmitisse a todos os trabalhadores, né, que gostaria de estar presente, né, as atividades. É uma época muito difícil no parlamento, são as últimas semanas. Inclusive, o deputado Pompeu aqui está fazendo sacrifício, porque estão convocados para hoje. Já tem votação hoje. Hoje, né? Não, eu quero fazer, daqui a pouco, né, com prejuízo parlamentar para estar presente aqui, para não cancelar essa audiência, porque final de ano é complicado mesmo. E o deputado Zaratini, nós vamos passar aqui, foi o que foi dito inicialmente, fez um registro, um vídeo, que para ser transmitido a todos aqui ao vivo. Eu acho que é uma fala importante de quem deu o parecer favorável e demonstrando justiça, né, à ACE e ao Estado de Goiás. Podemos passar, né? Eu queria fazer uma saudação a todos aqueles que estão participando da Frente pela Soberania Energética Nacional, em especial ao Sindicato dos Engenheiros, que tem nos apoiado e ajudado e cobrado a aprovação do PL 308 de 2019. É um projeto que visa fortalecer as empresas públicas. E é disso que se trata. Nós estamos vivendo um momento em nosso país em que o ataque da soberania vem de todos os lados.
é um governo que busca submeter o país aos interesses do grande capital e particularmente dos Estados Unidos. É por isso que a nossa luta pela soberania não pode parar nunca. Ainda mais uma questão da soberania energética, que é fundamental para o desenvolvimento nacional. O que esse governo pretende fazer com a privatização da Eletrobras e com a mudança do modelo elétrico nacional, transformando toda a venda e compra de energia no mercado livre, é um verdadeiro crime. Vai impedir, na prática, a construção de novas unidades produtoras de energia, especialmente as usinas hidrelétricas e também as usinas de energia nuclear. É por isso que nossa luta é contra esses projetos, contra a privatização da Eletrobras, contra o novo modelo energético, contra a nova lei do gás, onde atropela os interesses dos estados e atropela a própria Constituição. A luta não pode parar. Parabéns a vocês que estão aí reunidos nessa frente. Nós aqui temos a nossa frente parlamentar em defesa da soberania e vamos defender a energia pública, a água pública e o petróleo do povo brasileiro. Volta. Vamos ver aí a foto. Acho que é o Carrião, não sei, não estou jogando direito. Parece o Carrião, viu? Não, parece a pasta da Sé, não o outro eu acho que é o Schrein. Parece a pasta. Eu acho que é o Schrein, todo mundo. Aí o Cristino, lá do Ceará, e o outro, bom, o outro é um outro. Tá parecido com o outro, não sei se é ele. Bem, pessoal, nós vamos dando a sequência aí na dinâmica da nossa reunião, com relação ao projeto da Eletrobras e o decreto presidencial. Nós vamos exibir o vídeo do deputado Henrique Fontana, que também gostaria de estar presente, fez um registro, está aqui na fala dele. Eu gostaria realmente de participar, dada a importância da pauta, que nós colocamos ele como presidente da frente parlamentar que ele preside, que é da Eletrobras. Ele abordaria esses temas, que é a pedido, inclusive, da Associação, dos Empregados da Eletrobras, também dos urbanitários, que nos procuraram. Então, esse item da pauta foi incluído a pedido dessas entidades aqui citadas, e também a fala do deputado Henrique Fontana, que é presidente da frente parlamentar da Eletrobras. Então, nós vamos passar a exibir o vídeo, mas antes eu gostaria que vocês depois pudessem fazer uma leitura da forma como está acontecendo a privatização da Eletrobras, que começou com decretos citados, simplesmente arrumaram um outro mecanismo de pulverização de ações no mercado, e esse projeto que está tramitando renuncia o direito da Eletrobras como controladora, renúncia de direito. Então, uma estatização diferente, sem leilão, e, inclusive, prorroga a concessão pelo próprio PL. Então, é uma coisa, presidente, que, com certeza, cairá no Supremo Tribunal Federal pela sua inconstitucionalidade, a forma como está sendo feito. Mas aqui está renúncia de direito, de subscrição de ações para passar o controle, e, inclusive, prorrogando a concessão. Se vocês olharem o item 1 e 2, assim, é um projeto realmente que nos preocupa a soberania energética, que nós temos dito aí que é um lesa-pátria se acontecer isso com o sistema Eletrobras. Então, vamos passar o vídeo do deputado Henrique Fontana. Eu queria muito estar aí com você.
queria muito estar aí com vocês neste momento de lançamento da Frente Parlamentar. Eu queria muito estar aí com vocês neste momento de lançamento da Frente Parlamentar em defesa da soberania energética do nosso país. Não posso por outro compromisso, mas gravei este vídeo e primeiro quero cumprimentar o nosso presidente, meu amigo, deputado federal Pompeu de Matos. Segundo, reafirmar o meu compromisso como presidente da Frente Parlamentar em defesa da Eletrobras de defender o nosso sistema energético nacional. Aqueles que lutam por um projeto de nação, aqueles que querem um Brasil livre, democrático e que consiga produzir condições de vida adequadas para o seu povo, precisa, como todos vocês que estão aí, como todos nós, defender as nossas empresas públicas, do setor energético como um todo. Petrobras, todas as empresas do sistema Eletrobras, defender, para além disso, os bancos públicos também, que são ferramentas fundamentais de desenvolvimento. Mas falando na questão da energia especificamente, nós podemos olhar para o mundo e perceber que é um desatino aquilo que Bolsonaro, Paulo Guedes e o fundamentalismo liberal do rentismo, deste capitalismo da fase especulativa, o capitalismo da financiarização, quer transformar o controle sobre o sistema energético em moeda para especulação. E é isto que nós temos que impedir, porque todos os países do mundo que adotaram esta perda de soberania do país sobre o planejamento do sistema energético como um todo, viram as tarifas explodirem e não veem a melhoria de serviço, a universalização de serviço. Por exemplo, nós jamais teríamos implantado no país este grande programa que foi conduzido pelos governos Lula e Dilma, chamado Luz para Todos, sem estas empresas públicas, como a Eletrobras, as nossas empresas regionais, as empresas que estão atuando nos estados. A questão da soberania sobre o curso dos rios. Boa parte da energia gerada no Brasil é energia hidroelétrica e nós precisamos ter controle sobre os nossos rios. Não podemos entregar para estatais de outros países ou mesmo para empresas públicas o controle sobre a vazão de água dos nossos rios. Existe um outro fenômeno, eu não posso falar demais, esse vídeo tem que ser curto, que é o fenômeno intitulado no inglês de price maker. Se a Eletrobras for entregue para uma grande estatal chinesa, por exemplo, quem controlará a formação de preços no setor energético brasileiro será esta empresa que vai adquirir a Eletrobras. Por todas estas coisas e muitas outras que não dá para falar num vídeo rápido como esse, nós temos que continuar lutando para manter um sistema público, o controle público sobre o sistema energético do país. Podemos ter parcerias pontuais com empresas privadas construindo parte desse sistema, mas sempre sobre o controle público. E a Eletrobras, o sistema Eletrobras como um todo, a nossa CE, a parte que ainda é pública, felizmente, aí no Rio Grande do Sul, precisam continuar públicas. Contem comigo, sempre nesta luta, ao lado de todos vocês. Na sequência, a nossa exposição dos vídeos, e agora vamos passar ao item aí vamos ver o item 6 da nossa pauta e o item 7, onde nós temos aí também, aproveitando a oportunidade, nós vamos ter a fala do líder do Podemos, o deputado Pompeu de Matos, o deputado José Nelto, de Goiás, que tem liderado uma luta no Parlamento Nacional em defesa da CELG, da encampação da Enel, do Estado de Goiás, e que, dado o convite, aqui tem que ficar registrado, já em ata, que o nosso deputado Nelson Peregrino, que era um dos vice-presidentes da Frente Parlamentar, ele, em função de licenciamento do mandato como secretário que está de desenvolvimento no Estado da Bahia,
nós, regimentalmente, o presidente tem a condição no estatuto de fazer a substituição e se fez o convite para ter um representante de Goiás, ao deputado José Nelto, fazer parte da Frente Parlamentar pela Soberania como vice-presidente. Ele ficou lisonjeado com o convite, muito honrado com o convite. Então, aqui fica o registro, inclusive, que é o novo vice-presidente da Frente, representando o Estado de Goiás, o líder do Podemos, que é o deputado José Nelto, que nós vamos agora passar o vídeo dele, né, na luta e em defesa do Estado, do sistema energético de Goiás. Olá, eu sou o deputado federal José Nelto. Eu sou do Estado de Goiás e também líder do Podemos na Câmara dos Deputados. Eu estou apoiando o projeto de lei 308, que visa devolver para os estados o que foi cobrado indevidamente no setor de energia no governo Itamar Franco. Dando um exemplo, o Rio Grande do Sul tem milhões para receber e o estado de Goiás tem aproximadamente 800 milhões. Por isso, a nossa luta para a aprovação desse projeto de lei na Câmara dos Deputados. Todo mundo sabe que o projeto de privatizações das companhias energéticas do Brasil não deu certo. É hora de rever. Em Goiás, vivemos um verdadeiro caos. A nossa economia, por quê? Porque falta energia. A empresa não cumpre o contrato. Por isso, vamos mudar e fortalecer as empresas concessionárias estatais do Brasil. Vamos passar ao item 7 da pauta. Desculpe. O item 7 da pauta, com o pronunciamento do deputado Elias Vaz. O deputado Podemos, o líder do deputado Podemos, é membro da Comissão de Minas e Energia, onde vai ser votado o PL, e também o deputado Elias Vaz, que apresentou um PDL, um decreto legislativo federal, para assustar o contrato da ANEEL, ou seja, buscando a encampação do serviço pelo Estado de Goiás. Então, vamos passar o vídeo do deputado Elias Vaz. Bom, nós entramos com um projeto de decreto legislativo que propõe sustar o contrato que nós temos com a empresa Enel, né, que presta o serviço de distribuição de energia elétrica no estado de Goiás. Né? Por que nós fizemos isso? Bom, o fato é muito simples. Com a privatização que aconteceu, nós tínhamos lá a empresa Celg, que era uma empresa estatal. Quando houve a privatização, o que aconteceu é que o serviço piorou muito, né? E nós estamos falando isso, hoje existe assim, um sentimento da sociedade, né? Não é a oposição que fala isso. Hoje, praticamente, a nossa bancada, inclusive de Goiás, né, a bancada federal, quase toda ela tem uma posição clara, crítica a essa privatização, ao resultado dessa privatização. Né? Para se ter uma ideia, o governador de Goiás, que é do DEM, né, que é o governador Ronaldo Caiado, né, tem se manifestado claramente contrário. Né? Então, lá não é questão de partido de esquerda, direita, é realmente a constatação que a privatização foi um péssimo negócio, porque a empresa só visa lucro. Ano passado, ela teve um lucro de mais de R$1 bilhão, né? Enquanto isso, a sociedade experimenta um péssimo serviço. Se a gente, inclusive, colocar os dados de reclamações, né, junto à Agência Nacional de Energia Elétrica, isso vai se comprovar. Né? A gente pega, por exemplo, no último ano da Celg, se comparar com hoje, né, praticamente nós temos o dobro de reclamações que teve no último ano com o serviço que a Celg prestou no estado de Goiás. Né? Então, realmente a questão de privatizar água e energia elétrica realmente é uma situação extremamente prejudicial para a população. São dois setores estratégicos, dois setores fundamentais, e que Goiás hoje, na questão da energia elétrica, experimenta claramente uma péssima experiência. Né? Por isso nós temos até discutido isso aqui no Congresso Nacional. Eu me posiciono contrário, inclusive, à privatização do sistema Eletrobras. Nós entendemos que a privatização do setor elétrico é um péssimo negócio para o povo. Né? Então a população
está pagando um serviço caro em Goiás, e nós temos hoje o pior serviço do país, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, por tudo isso, é que nós manifestamos contrário, né, à continuidade desse contrato e alertamos aqueles locais onde o pessoal acha que a privatização pode ser um bom negócio. Vá lá visitar Goiás, que vocês vão ver, converse com a população. Se você conhece alguém em Goiás, ligue, converse aí pelas redes sociais, você vai ver o que nós estamos falando, é um sentimento generalizado do povo goiano. Dando para finalizar a exposição de vídeos, né, nós vamos expor, muitos daqui já viram, mas encerrando esse item da apresentação com a justificação da ausência desses parlamentares, queriam falar por cada item da pauta, nós vamos encerrar essa sessão de vídeos com o vídeo do deputado, nosso presidente da Frente Parlamentar, deputado Pompeu de Matos. Eu venho à tribuna fazer a defesa do projeto de lei 308 de 2015, da minha autoria. É o projeto que trata do CRC, que é a chamada conta de resultados a compensar, que significa os créditos que as empresas de energia elétrica têm ou detinham contra o poder concedente, no caso, a União, em vista de não terem sido autorizadas tarifas suficientes para permitir o equilíbrio econômico e financeiro das concessionárias durante algumas décadas, com base na Lei 5.655 de 1971. Esse projeto já foi apresentado antes, lá em 2002, pelo deputado Ayrton Dipp, e que se transformou na Lei 6.381 de 2002, do projeto de lei, que o presidente Lula vetou equivocadamente, lamentavelmente. Mas ele, presidente Lula, em mensagem presidencial de veto, determinou a constituição de um grupo de trabalho para fins de melhor analisar a matéria, o que infelizmente não foi feito. A Câmara manteve o veto, aqui a Câmara dos Deputados, e infelizmente não andou. Eu apresentei esse projeto de lei, e o projeto andou, presidente. Está na Comissão de Minas e Energia. O deputado Carlos Zaratini é o relator. E o parecer é favorável. E nós estamos brigando porque é um recurso que as empresas de energia dos estados têm para com a União, por conta que a União não lhes permitiu que adequasse as tarifas nos valores reais da época. A CE, Companhia de Energia Elétrica do Estado, a nossa CELG, que aliás foi desestatizada, foi privatizada, a empresa Enel tomou conta. Agora o nosso governador Ronaldo Caiado em Goiás está lá encampando a Enel por conta dos serviços mal prestados. Aliás, o Ronaldo Caiado, o governador, está fazendo a mesma coisa que o doutor Brizola fez nos anos 60, quando encampou a Bondshare, que era a empresa americana que detinha o poder da energia no Rio Grande do Sul e que fazia um serviço muito ruim e que o Brizola chamou e entregou para a CE, que prestou serviços relevantes ao Rio Grande do Sul. Até o Ronaldo Caiado, que é um governante de direita, viu que a privatização não deu certo, se acordou antes tarde do que nunca, antes tarde do que mais tarde, e tomou o caminho que o doutor Brizola tomou. Por isso nós somos contra a privatização da energia, da Eletrobras, como querem privatizar. Aqui no Goiás, está o exemplo do mau exemplo, tanto que o governador está encampando a Enel. E é por isso que nós viemos aqui, juntamente com o Gerson Carrion, ex-diretor da CE, com o nosso Luiz Schreiner, diretor do SENGE, estamos brigando pela aprovação desse projeto, que é um fôlego para a CE, que não pode ser privatizado, não precisa ser privatizada, não precisa ser vendida, tem dinheiro a receber da União, mas para isso nós temos que aprovar o projeto de lei da minha autoria 308, 2015. Esse é o apelo.
Bom, dando seguimento, presidente, à nossa pauta, eu só gostaria de fazer uma prestação de contas em relação à primeira audiência, antes de nós passarmos aí a palavra para o Josué, rapidamente, que a pauta da primeira reunião nossa era buscar exatamente trabalhar como foi o projeto 308, reverter o parecer, como foi dito aqui, já e registrado, deputado Zaratini. Eu acho que é uma conquista a ser comemorada. Agora, deputado Pompeu de Matos, como ele bem disse, vai ter um trabalho parlamentar forte nesses dias, amanhã e quarta-feira deverá novamente voltar à pauta o PL, então é uma provavelmente possa ser votada, então é um trabalho ser feito nos membros da comissão, né, muito forte, e aí é o autor do projeto e o relator, né, com os demais colegas parlamentares da Comissão de Minas e Energia, quer dizer que pode acontecer já nessa quarta-feira, gostaria de fazer esse registro. A outra prestação de contas era em relação ao PL das SPE, dos desinvestimentos da companhia, que é bom registrar que o deputado Eduardo Loureiro, né, foi receptível a reapresentar o projeto do deputado Ciro Simone, do ponto de vista, se lerem a justificativa, como já existe a lei do Povo Novo, né, e existe agora, foi retirado o valor, mas na justificativa está lá, deputado Eduardo Loureiro, o projeto coloca lá 1,5 bilhão em termos de desinvestimentos, se forem corretamente avaliados os valuation, que parece que a companhia faz muito impairment, então ela desvaloriza os ativos, né, contabilmente, coloca lá valores de 600, quando, na verdade, nós temos o valor dessas SPE de 1,5 bilhão. Né? Essa é uma realidade. Né? Tanto é o que aconteceu na CELG, vocês vão ver, nos próximos dias, um registro do nosso líder do Podemos, em relação às avaliações que a CELG teve, a expertise do BNDES. O BNDES fez 2 avaliações no processo de privatização da CELG. A primeira foi de 2,8 bi, e a outra caiu para 1 bi. O mesmo BNDES. Então, esses registros estão aí, para a história para contar, e, diante, aproveitando esse gancho, eu registro também uma prestação de conta aqui do SENGE, né, que atuação com a frente parlamentar, que o SENGE ingressou com a ação, vocês acompanharam, não tivemos êxito, mas foi uma demonstração, ação com relação ao edital do BNDES, né, da forma como foi feito. Né, inclusive, a da Sulgás teve ganho, depois foi para ver a força, né, da União de caçar uma liminar. É um processo que está sendo discutido o mérito, mas eles estão fazendo atropeladamente, né, todo esse processo de contratação, né, deputado, do ponto de vista de fazer as avaliações dessa empresa. Eu acho que o assodamento e a pressa é um equívoco, né? Essas coisas requerem muita responsabilidade, porque são ativos que têm que ser muito bem avaliados, né, do ponto de vista para ser colocado para a sociedade um valor justo, não um valor a preço vil de um ativo elétrico como o da CE, da Sulgás e da CRM. Né? Então, eu acho que tanta pressa não faz bem, eu acho que a gente tem que dar um conselho, meu presidente, o senhor, né, ao nosso Poder Executivo aqui do Estado do Rio Grande do Sul, a bancada federal como um todo, quem sabe uma dose, né, de sinais de mais cuidado, né, mais zelo em esgotar esse assunto tecnicamente. Então, fica esses registros, né, como uma prestação de conta, do ponto de vista do que foi feito até aqui, e as ações do itens que vocês viram aqui, que vamos dar sequência. Né? Tem muita coisa pela frente. Então, essa audiência da soberania energética é o ponto de vista de essa pauta ser perseguida. Vocês viram aí o exemplo dos vídeos, foi uma forma que nós entendemos a mais adequada de deixar a informação equalizada com todos, né, os depoimentos das pessoas diretamente envolvidas nas questões de soberania energética do país. Então, eu passo ao nosso presidente, né, para
darmos continuidade aí com o Josué, que vai fazer o item, né, nos atualizando do regime de recuperação fiscal. Tá certo, José? Com a palavra aí, o amigo. Quanto tempo? Eu perguntei para o Carreiro. Ele perguntou o tempo aí, viu, José? Eu vou passar a bola, tu perguntou o tempo para o nosso presidente, porque o homem que está convocado para o Congresso tem que pegar o avião, é o meu presidente na frente. Então, ele dá o tempo, né? O presidente acabou de dizer que eu tenho meia hora, mas vou ficar só com 15 minutos, tá bem? 15 minutos, acho que está bom. Se precisar prorrogar... Eu vou tentar ser mais breve, até porque, assim, na verdade, me chamou a atenção o fato de que a questão de Goiás está sendo bastante importante para todo esse processo, né? Porque mostra o fracasso de uma tentativa de mercantilizar um bem que tem valor econômico, mas não poderia ser mercantilizado. É disso que se trata. Acho que isso deveria ser a essência do argumento, né? Ou seja, não é um lucro econômico, um ganho que justificaria a privatização, né? Mas sim o papel que essa atividade tem para o desenvolvimento econômico nacional. Aliás, eu estava assistindo um vídeo nesse fim de semana e a gente vive tempos estranhos, né? Tempos de questionamento de para onde estamos indo efetivamente enquanto sociedade. E são tão estranhos esses tempos que o governador do Estado apresenta um pacote para a Assembleia e diz que, para melhorar a situação dos professores, tem que piorá-la. Para melhorar a situação dos servidores, tem que piorá-la, né? Quem sabe não é o mesmo argumento aqui para a questão da energia do Estado, né? Ou seja, vamos piorar isso aí, porque ali na frente ela vai melhorar. Ou seja, não faz sentido, né? Não faz sentido. E acho que, inclusive, nós conversávamos um pouco ali no cafezinho, né? A gente precisava ter uma consigna nesse movimento todo, em especial nas privatizações. E eu estou sugerindo que a gente comece a pensar o seguinte: o que vai de graça ou por preço vil vai voltar de graça ou por preço vil para a sociedade. Vai ser retomado. Isso não vai durar muito tempo. Porque não é possível que esse conjunto de ataques que estamos sofrendo enquanto sociedade brasileira, e o desmonte do Estado é parte disso, né, possa permanecer por muito tempo sem responsabilização. Esses movimentos que fazemos todos, nos diversos espaços que ocupamos, são muito importantes nesse processo. Em relação ao regime de recuperação fiscal, desde a última conversa que tivemos, quer dizer, ele tem toda a relação com esse processo. Afinal, o mecanismo da dívida pública do Estado tem sido utilizado desde lá de trás, desde a primeira renegociação feita lá pelo governo Brito, como uma forma de controlar as finanças do Estado e como uma forma de controlar a política econômica que o Estado adota, né? Lá, em 98, quando fizemos a primeira renegociação, a lei que disciplinava a renegociação, a Lei Federal 9496, de 97, definia 6 quesitos a serem preenchidos pelo governo que aderisse àquele plano. E, dentre esses quesitos, estavam privatizações. Tanto que o Brito privatizou a primeira etapa da CE. Só não levou o Banrisul porque mudou o governo no ano seguinte. Aliás, ele fez uma renegociação que ele não pagou praticamente nada, nenhuma prestação da dívida que assumiu, deixou para o governo seguinte começar a pagar, né? E deixou um encargo de política econômica a seguir. Privatizações, controle sobre as despesas com o pessoal, metas de arrecadação, metas de comprometimento da dívida financeira em relação à arrecadação, metas de superávit primário. Isso soa conhecido, soa
não é desconhecido, né? Isso está muito presente para nós desde então, né? E é a ideia daquilo que a gente tem resumido com o codinome de neoliberalismo. Não é diferente. Agora, o regime de recuperação fiscal, que é a Lei 159, né, que o governo tem autorização para aderir, está lá, de novo, como principal meta, privatizar os setores de energia, de saneamento e financeiro do Estado. Está ali. Mas privatizar para quê? Para recuperar as finanças do Estado, para buscar um desenvolvimento econômico? Não. Privatizar para sanear as finanças para seguir pagando a dívida. E quando a gente olha a dívida, né, é importante dizer o seguinte, ela surge em 98 num patamar que, calculado pela Secretaria da Fazenda, atualizado para o fim do ano passado, estava em 63 bilhões de reais. Veja, atualizado. Chegou no fim do ano passado, em 98 ela estava em 63. Nós vínhamos pagando essa dívida regularmente até 2016, e no fim do ano passado, o patamar dela ainda era 63 bilhões. Ela tem uma articulação financeira dentro do contrato, as obrigações assumidas no contrato não são para ela ser paga, é para manter o nível de endividamento e manter a nossa dependência financeira. Ao fazer isso, a União controla as nossas finanças, determina que tipo de política econômica temos que fazer. Veja, o Estado não investe mais de R$1 bilhão ao ano. A União, no orçamento que está previsto para o ano que vem, 5 bilhões. Veja, 5 bilhões. Que nação se desenvolve com esse tipo de política? Que Estado se desenvolve com esse tipo de política? Agora, por que é tão importante para a União nos manter endividados e nos manter com restrição de investimento? Porque o investimento público é a variável que dá a dinâmica para a economia, é o que faz a economia girar. O investimento privado vem complementando atrás. Aliás, a iniciativa privada canta em alto e bom som que precisa de segurança para investir. Quem dá essa segurança é o Estado. À medida que o Estado vai sendo minado, vai tendo minado a sua capacidade de investimento, a economia não gira. Tramita no Supremo Tribunal Federal uma ação promovida pelo governo do Estado, pelo governo Sartori ainda, cuja tese, se vencedora, elimina a dívida, ela já estaria paga. Defende que o indexador da dívida seja o índice oficial de inflação, o IPCA, não o IGPDI que está no contrato. Defende que tenha que afastar o juro da relação, porque o juro é um ganho sobre o capital emprestado e, portanto, não caberia a União ganhar sobre os entes federados, e o próprio TCU tem publicado na sua página lá um relatório da STN, o último que obtivemos é de 2015, e mostra que tudo o que a União gastou com a dívida que pegou da gente lá de trás e trocou pelo contrato do conjunto de estados foi, em 2015, 23,5 milhões de reais, e ela recebeu dos estados 30,5 bilhões de reais. Veja, 130.000%, não é 130%, é 130.000% de ganho na relação. Isso é inconstitucional. Isso é agiotagem. Bom, tem essa ação do Estado tramitando lá. Agora, tem uma ação que eu não comentei na última reunião da frente, que é uma ação da própria OAB local, que é mais modesta e teve um andamento importante esse ano. A ação da OAB, o que é que pede? Ela pede para também trocar o indexador do IGPDI para o IPCA, pede para afastar a tabela Price, que é uma tabela de forma de calcular as prestações que já não está mais em uso no sistema financeiro de habitação, e pede para tirar o anatocismo, que é cálculo de juro sobre juro, que é vedado também pelo Supremo, sem mexer nos juros, que estavam em 6% lá desde o início do contrato. A perícia determinada pelo juiz federal, com base em 1º de março deste ano,
determinou que se afasta a tabela price, adota o IPCA desde o início e tira o juro sobre juro, o saldo cai de 63,9 bi para 19,1 bi. 44 bilhões a menos. O que significa isso para o Rio Grande do Sul? Muitos me dizem o seguinte, tirar a dívida, zerar isso aí, não vai fazer diferença, porque, afinal, a gente já não está pagando, temos uma liminar, né? E, do ponto de vista do orçamento do Estado, está 0 a 0, porque a gente já não tira nada desse orçamento para pagar a dívida. O que é o importante aqui? É que, se elimina esse saldo devedor, abre espaço para novo endividamento. Toda essa dívida ela foi formada por mecanismos estritamente financeiros, não entrou um centavo de dinheiro novo nos cofres do Estado. Se você abre espaço para novo endividamento, e aí é recurso novo entrando efetivamente na economia, a gente move a economia. Essa é a diferença. Né? Mas não só o Rio Grande do Sul, isso acontece conosco, acontece com São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, que são os estados mais endividados na nação. Agora, imagina o que acontece com o país se a gente passa a ter a possibilidade de injetar efetivamente recursos novos na economia nacional, mesmo que a União não invista. Acabou a crise. Acabou esse conjunto de retrocessos que nós estamos sofrendo nos direitos, muda o patamar da economia. Isso não é pouca coisa. Isso significa que a nossa economia pode voltar a girar. É disso que estamos tratando. Então, assim, a própria perícia determinada pelo juiz federal nessa ação mostrou que a última renegociação feita pelo Sartori, autorizada também pela Lei Federal 156, que aí não é anterior ao regime de recuperação fiscal, é uma lei antes, que permitiu que fosse ampliado o prazo de pagamento da dívida. O prazo original era 30, ele foi ampliado em mais 20. Significou o quê? Que a prestação foi diluída no tempo, portanto, a prestação diminuiria, 50 milhões de reais mês. Ao ampliar esse prazo de pagamento, como você paga por mais tempo, e, portanto, sofre encargos por mais tempo, houve um prejuízo nominal para o Estado de mais de 24 bilhões de reais. Veja, o governo Sartori, na última renegociação que fez, cometeu um crime contra as finanças do Estado para tentar diminuir o encargo mensal do pagamento dessa dívida. Quer dizer, não é uma renegociação de Estado, é uma renegociação de governo, que está querendo livrar o seu. Assim como é o regime de recuperação fiscal. Você vai parar de pagar a dívida por 6 anos, mas, no entanto, tudo que não está sendo pago agora vai sendo acrescido ao saldo devedor com os encargos de IPCA mais 4%, que são os encargos atuais. Dá para tentar. Dá para tentar. Porque eu vou te dizer o seguinte, Marquês, nós tivemos uma conversa na OAB sobre isso, a OAB nos procurou, porque, em função dessa perícia na própria ação, e temos uma conversa marcada para quarta-feira agora, na OAB, uma reunião do Fórum dos Conselhos de Profissionais, aí, economistas também, Corecon, Cofecon, CRC, enfim, todo o Fórum do Conselho. E a pauta da reunião é discutir o regime de recuperação fiscal, e aí eu vou fazer uma apresentação mais prolongada lá, e o pacote do governo Leite. Porque, na conversa que tivemos, a OAB se convenceu de que o nível de sacrifício que está sendo exigido da sociedade em relação ao pacote do governo Leite, que é para assinar o regime, né, não se justifica diante do que é o próprio regime. Então, vai ter uma variável política nova no cenário aí, né, que é uma manifestação, se eu for convincente, né, contrária ao pacote e contrária ao regime de recuperação fiscal.
né? Então, aproveito aqui e faço esse convite para vocês. Vai ser às 10h30, no 14º andar, ali na sede da OAB, né? Onde a gente vai, inclusive, detalhar um pouco mais o que é o regime, as consequências e a relação do regime de recuperação fiscal e da nossa dívida com a própria dívida da União. Certo, gente? Muito obrigado pelo espaço. Sigamos na luta. Tá bem. Muito obrigado, doutor José Martins. Obrigado pelas manifestações, pelas palavras. Cada vez traz fatos novos. E acho que é importante a gente trabalhando todos esses aspectos das questões jurídicas, além da questão econômica, a gente tem que fazer também os questionamentos jurídicos e as ações políticas, exatamente para a gente poder ir juntando esse mosaico aí e para fazer o enfrentamento. O enfrentamento, nós temos o enfrentamento interno aqui e o enfrentamento externo, né, com Brasília. E nós daqui a pouco temos o governo que deveria ter sido nosso aliado para lutar contra Brasília, é um governo que joga com Brasília contra seu povo. É uma coisa assim impressionante, né? A Revolução Farroupilha ela aconteceu e teve a repercussão na memória e na história porque os gaúchos, de maneira uníssona, levantaram-se contra o poder central. Aqui, o governo nosso, ele está com o poder central e o povo que está contra. É uma coisa impressionante. Nós estamos enfrentando o governo central para defender o Estado. E o governo do Estado está com o poder central para defender o governo central contra o Estado, que ele deveria defender, porque jurou defender. Tempos estranhos, como eu falei. Tempos estranhos. Essa palavra eu ouvi de quem? Teve um ministro que disse isso também. Eu acho que é o Marco Aurélio. Marco Aurélio. O governador Caiado, aqui me socorre o Xerai, o governador Caiado está fazendo lá o que o Leite deveria fazer aqui. Ele está fazendo lá o que o Brizola, lá há outros tempos, já fez aqui. E eu diria assim, é uma receita bem elaborada e um exemplo bem concreto do que o Rio Grande pode seguir. Então, eu quero aqui, nós temos que ir encaminhando para o encerramento, e eu quero fazer aqui apresentar uma proposta, eu vou dizer assim, para todos nós sintetizar esse momento. Nós tínhamos aqui que fazer um documento, e nesse ponto a Frente Parlamentar pode elaborar o documento sob a responsabilidade aí da nossa equipe, do Carrion, do Xerai, do nosso João Carlos, lá em Brasília, enfim, da equipe técnica lá do PDT, se necessário, mas nós fazermos um documento amplo, profundo, abrangente, consistente, endereçado ao governador do Estado, endereçado ao presidente da Assembleia Legislativa e é endereçado ao presidente do Tribunal de Contas, endereçado ao presidente do Ministério Público Estadual, na verdade, o Procurador-Geral do Estado, e endereçado ao presidente do nosso TJ, Tribunal de Justiça, que são, eu diria assim, os nossos 5 entes. São os 3 poderes constituídos, né, que é o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, mais o Tribunal de Contas, que tem uma responsabilidade muito grande sobre todos esses aspectos, e o Ministério Público, que é o nosso custos lege, que é aquele que faz a proteção da lei, enfim, que devia fazer o compliance. Deveria fazer o compliance, mas não faz. Mas, enfim, esses 5 entes, esse documento dizendo sobre o que está acontecendo na Enel, em Goiás. A partir daquele procedimento, que é algo que pode acontecer aqui conosco. Ou seja, lá eles privatizaram a CELG, entregaram para a Enel aviltou o trabalho, prestou um serviço de qualidade tão baixa que o povo goiano não suportou. E a pressão foi tanta, tal e tamanha, que o governo não resistiu. E olha que lá é um governo liderado pelo deputado, pelo senador e agora pelo governador Ronaldo Caiado. Eu fui deputado com ele, sei das posturas, das posições do Ronaldo Caiado. Ele é um homem de visão de direita,
até então alinhado, perfilado aos privatistas, aqueles que defendiam a privatização. Isso não é nenhum defeito que eu possa colocar, é uma visão de mundo que eles têm, da qual nós divergimos, mas ele assim pensava, e agora que ele virou governador, ele foi ver na prática, aquilo que ele pensava não é aquilo que está acontecendo da maneira como ele pensava e imaginava. E ele, numa ação que talvez alguém que tenha posicionamento de esquerda não tenha feito, ele fez. Ele tomou coragem mais do que muitos da esquerda que ocupam poderes deveriam ter e não tiveram. E ele está tendo. Pois não? Anunciou publicamente, o governador Caiado anunciou publicamente, está amplamente noticiado, que esse projeto de lei da Assembleia Legislativa ele vai sancionar na frente da sede, está conclamando todos os parlamentares e o povo goiano, porque ele vai sancionar na frente da sede da Enel Italiana. Então, veja bem, e não chame ele de populista, e ele não é populista. Não é populista, mas também não é entreguista. A ação dele não é por ser populista, é para dizer que ele não é entreguista. E ele está fazendo algo que é do sentimento do seu povo. Ele está traduzindo isso com a realidade. Então, nós fazemos um documento desta natureza, endereçado a essas autoridades do Estado, dizendo o que aconteceu lá e que pode acontecer aqui com a privatização da CE. Então, para que fiquem bem avisados, fiquem notificados essas autoridades, para que não digam que não sabiam. Para que não... Inclusive, pode ser, eu vou me propor aqui, além do governador, mais 2 segmentos. O secretário estadual que trata da pasta, secretário, agora eu não sei, da infraestrutura, acho que é. É que a secretaria muda muito, mas, enfim, o secretário que trata da pasta, não quero desmerecer o secretário, mas ele tem a responsabilidade, ao contrário, queremos valorizá-lo, né, para que ele saiba também, ele estará notificado desse evento, que é um evento de repercussão profunda no conceito do que é a privatização hoje. É profundo isso. E também o presidente da CE, para que não diga que não sabia. Para que ele fique sabendo, tipo assim, eu sei que tu sabe que eu estou sabendo, e tu está sabendo que eu sei o que tu sabe. Ou todos nós sabemos o que está acontecendo, para que ninguém se dê por desavisado, por desinformado. Inclusive, nesse documento, poderia ser, além do documento, acostado nele, o projeto de lei do deputado Eduardo de Baco Loureiro, que dá uma alternativa para a CE, projeto que foi elaborado aqui com muitas mãos. Eu me arvoro em dizer que estive junto nessa construção desde o começo, defendi com unhas e dentes. Eu acho que é o grande projeto da salvação da CE, porque ela vende ativos da CE, que são ativos que não são da essência da natureza da prestação de serviço da CE. São ativos periféricos, que são entregues, são vendidos, cujos recursos são incorporados à CE para que ela possa tomar o fôlego necessário para dar as respostas que a gente espera da CE. Então, anexar no projeto de lei. Junto com isso, anexar o projeto de lei, da qual eu sou o autor, mas ele é fruto de um coletivo também, assim como o projeto de lei que o deputado Eduardo assina, ele é um projeto coletivo construído por todos nós, e ele é o subscritor lá na Assembleia. Esse projeto, que sou eu o subscritor em Brasília, ele é um projeto coletivo também dos CRC, né, que trata desses valores que a CE e outras companhias estatais têm para receber da União por conta das tarifas aviltadas, em função da determinação que a União fez e causou um prejuízo às companhias, e esse prejuízo tem que ser indenizado, tem que ser reparado, tem que ser recuperado. Então, esse projeto de lei, porque eu ouvi lá em Brasília de algumas pessoas dizendo assim, tá bem, nós aprovamos o projeto de lei, mas o governo vai entregar a CE. Aí nós aprovamos o projeto de lei, a União bota o dinheiro, entrega para a CE vende e entrega para um outro o dinheiro. E aí é um questionamento que tem razão de ser, que nos preocupa. Então, até para dizer para o governador, nós aprovamos o CRC. Eu não sei qual é o valor ao final, mas, enfim, talvez uns
3 bi, 4 bi. Então, esse dinheiro, a CE sendo estatal e sendo estatal e estadual, nós podemos lutar por ele, tem razão de ser. Agora, se a CE for vendida, perde até a razão de ser. Perde até a razão de ser, quase. Então, para que o governo fique sabendo que tem esses haveres, tem esse dinheiro, tem esse recurso, e vai dizer assim, mas é difícil. O outro recurso da ação judicial que houve também era difícil. Mas aconteceu, o dinheiro veio, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, foi insistindo, persistindo, e a diferença do insistente e do persistente é que o insistente, ele vira persistente por ser inteligente. E o persistente, ele vira insistente se ele for burro. E nós temos que ser um insistente inteligente. Ou seja, temos que ser persistente. Nós temos que persistir na nossa luta. E ela tem razão de ser porque ela tem fundamento. Ela, como diria o Brizola velho, ela tem conteúdo. E esse conteúdo nos alimenta e nos dá convicção. Eu tenho tanta convicção nisso que eu estou dizendo aqui, que se não tivesse ninguém para estar me ouvindo, eu diria para mim mesmo, para aumentar a convicção que tem daquilo que eu acredito. Porque é real, é palpável, é verdadeiro, é fático, é prático, é objetivo. Então, nós temos que notificar essas 6 autoridades disso que está acontecendo com esse dossiê acostado, todos esses documentos, e mostrando, inclusive, com os projetos de decreto legislativo assinado pelos deputados lá em Goiás, as manifestações do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, para que o governador do Estado tenha tudo isso na mão e ele compreenda, olha, acendeu a luz vermelha. Se aconteceu isso lá em Goiás, pode acontecer aqui. Eu estou sendo avisado. Eu faço ou não faço? Já está acontecendo na área da RGE, já está acontecendo. Pois é. Então nós precisamos, assim, ter consciência disso e fazer com que eles tenham consciência da consciência que nós temos do que está acontecendo. Então, eu deixo aqui, e eu quero que esse documento, então, seja assinado, bem elaborado, assinado por todos nós, pela Frente Parlamentar, assinado pelo SENGE, e assinado por todas as entidades sindicais que têm nos acompanhado nesses debates todos e dado o suporte, que, aliás, estão aqui todas as entidades que já foram nominadas pelo Carrion, além do SENGE, a Sinergisul, a Sintec, Sindaergs, Sindiconta, Sindicom, Sindar, Saergs, Cipergs, enfim, Sacers, Sinditeste, Sopa, AECE, Uniproce, AFCE, ATCE, a APERGS, o SEIG de Goiás, no caso também, porque é importante a presença do SEIG de Goiás, o FNU, STUEG, STU, CNE, AEL, e FENADI e FNE. Ou seja, todas essas entidades têm uma representação ampla, profunda, abrangente, significativa. Então, dá um documento que tem consistência e que tem suporte, tem volume. Ou seja, repito, tem conteúdo e tem gente com consciência do papel que lhes cabe, apresentando para aqueles que precisam saber, para que, em sabendo, saibam o que fazer no que diz respeito à CE. Porque a CE não precisa, não pode, não necessita ser privatizada. Até porque, se fizermos ali na frente, nós vamos ter que chamar um Caiado aqui no Rio Grande para eleger, para reestatizar a CE. E aí o barato, e hoje não é caro resolver esse problema, o barato vai ser muito caro para o Rio Grande do Sul, para o seu povo. Nós vamos pagar com serviços aviltados, com serviços desqualificados, com atendimento ineficiente, com a prestação de serviço com uma incapacidade muito grande, e o nosso povo que vai sofrer por isso. Então, esse é o papel que nos cabe, e isso eu precisava declarar aqui. Muito obrigado. E na verdade, não é ideológico, é fático, é real, tanto é que o deputado Zé Nelton, no vídeo dele, deixa claro que vai buscar esses 800 milhões da CRC que Goiás, que a CELG GT tem direito. Então, não estamos tratando de uma questão ideológica, política, não, é técnico, é receita que o Estado tem. Só isso que eu queria acrescentar.
Bom, meu presidente, caminhando aí só para o nosso encerramento, permite pedir desculpa à nossa plenária, dado o adiantado da hora, nós íamos abrir espaço, né, para perguntas, né, e esclarecimentos, mas, como nós dissemos aqui, o nosso presidente manteve o compromisso, apesar de convocado, era para estar em Brasília, né, agradecer a presença de todos, e, dentro da sua linha, né, desse documento que foi colocado, eu estava falando, inclusive, com todos os presentes aqui na plenária, estava falando com a Espadari, né, falando, né, com o Lindau, falando com os demais aqui, o Joaquim, todos que eu posso ir lembrando, estando, o Daniel, o Adão. O que nós precisamos fazer, deputado, de imediato, o exemplo desse documento na sua linha, né, até porque, além de ser anexado, é antes do anexo dos 2 PLs, né, que nós já temos um histórico de movimento das entidades, é fazer um documento urgente e protocolar com todas as entidades subscrevendo ao deputado líder do governo aqui do Estado, deputado Frederico Antunes, né, que está com parecer na CCJ a ser dado para o projeto, né, de lei 436/2019 do deputado Eduardo Loureiro, né, para que ele dê o parecer de admissibilidade para ir à plenária, à votação, esse projeto. Esse projeto, na sua justificativa, é muito claro, diz o que fazer, como fazer, por que fazer, quando e onde fazer, e o resultado de 1,5 bilhão, né, que fico falando que a CE sonega novamente, né, sonega o ICMS, publicamente dito isso, pelas autoridades do governo, quando, na verdade, os gestores que estão lá são colocados pelo acionista controlador. Então, a CE não sonega o ICMS, muito pelo contrário, quem está tendo prejuízo é os prefeitos, porque não estão tendo o seu repasse para as políticas públicas em saúde, segurança e educação, né, desses 2 bi de ICMS, estaria resolvido, como o José bem sabe, essas soluções existem, elas estão presentes. Então, esse documento é importante, nós tirar uma posição aqui, as entidades subscreverem ao líder do governo, né, para dar um parecer favorável para essa matéria, que é solução de Estado, é uma solução dada pelo corpo técnico da CE. A exemplo também do que o senhor colocou, nós estamos numa pauta aí do PL, nas próximas semanas, do seu PL, e por isso que eu estou tirando do anexo do documento para botar na pauta de um movimento até político forte, o senhor liderando como presidente da frente, e junto com as entidades, uma audiência com o governador e a bancada federal como um todo, porque esse é um projeto de Estado, é uma solução de Estado, e nós temos que estar no olho, e o documento existe, que é o OPL e a justificativa. Não pode a gente ver os deputados de Goiás já declarando voto favorável ao PL, e o Rio Grande não. Então, mais que o documento, uma audiência com o governador. Então, eu gostaria de colocar, né, eu acho que isso está na prática, o documento existe, claríssimo. É só somar os 2. Somando os 2, não são documentos, são projetos a ser transformados em lei, onde um é 4 bi e o outro é 1,5 bi. São 5,5 bilhões. Então, cabe a uma audiência, cabe um compromisso da bancada federal, que nós somos Estado do Rio Grande do Sul e não governo, e sim Estado. Então, eu acho que esse encaminhamento, deputado, eu acho que nós podemos providenciar de imediato, porque está na pauta, está na hora do dia para ser votado. Tá? Então, encerramos aqui, agradecemos a presença de todos, né, e eu acho que seguimos, né, mobilizados. Né. Como? Ah, tá. O nosso anfitrião aqui, o Schneider, gostaria de fazer um registro, uma entrega ao nosso presidente, foi feito ao presidente de honra, ex-deputado Vieira da Cunha, agora ao presidente efetivo, né, Pompeu de Matos. É um registro aqui do SENGE, da diretoria toda do SENGE, também o Diego está presente, o Alexandre, o Tadeu, todos. Bom, pessoal, então, declaramos encerrada essa audiência e fica essa pauta em aberto, os outros itens, para a próxima. E desejar, né, deputado, o senhor me permite, né, um Feliz Natal a todos, né, quase, estamos
Estamos aí no período, né, de encerramento do ano, então boas festas a todos, aos seus familiares, e que todos se energizem para a luta que vem aí do ano 2020.